Noite. Hoje é a nossa aula 1, né, do nosso curso de apoio educacional, cuidador e mediador. Né? Quem participou da aula inaugural viu como a gente vai ser assim, momentos muito especiais, né, de troca de experiência, e com certeza vamos aprender muito juntos. Né? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma aluna nova, a Simone, né, para dar as boas-vindas, também para os demais. Então, a gente vai iniciar, né, com a nossa querida Lúcia, mais essa aula agora, né? Com você, Lúcia. Boa noite a todas. Vamos hoje estar, né, aprendendo, como a Marinalva mesmo disse, aprendendo umas com as outras, né? Estamos aqui para compartilhar um pouco do que nós sabemos, daquilo que nós vivenciamos na prática e juntas, né, cada uma com a sua experiência, vamos compartilhando, vivenciando e aprendendo juntas. Eu gostaria de iniciar com uma frase aqui de Paulo Freire, um texto assim, bem pequeno, mas que eu acho muito bonito, muito interessante para nós, né? Que diz assim: as qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, já uma dessas virtudes indispensáveis, que é a coerência. Então, como diz aqui, né, as qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos, né, de diminuir essa distância, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos. Muitas vezes, e muitos profissionais dizem algo e praticam outra, né? Muitas vezes não tem a coerência de praticar e viver da mesma forma daquilo que ela fala, daquilo que ela mostra, né? E esse discurso, como aqui diz, esse esforço de diminuir essa distância entre o discurso e a prática, é já uma virtude, porque é a coerência. Quando nós começamos a diminuir esses espaços, essa distância, começamos a praticar mais aquilo que realmente nós dizemos, nós vivenciamos, nós temos e adquirimos essa coerência. Então, a coerência, segundo Paulo Freire, né? Um texto muito bonito, eu trouxe assim, achei bonito para trazer para vocês nessa noite, como reflexão para a minha vida, para a vida de vocês, daquilo que nós devemos em sala de aula, em todos os momentos, em nosso dia a dia de trabalho, com as crianças, com os pais, né? Ali em qualquer ambiente que estejamos, né? Tudo aquilo que nós viemos a fazer, a gente venha diminuindo cada vez mais, ao invés de falar mais, mas mostrar na prática, né? Praticar aquilo que a gente fala, realmente. Porque de palavras bonitas o mundo está cheio, né? A gente sabe que tantas promessas aí de governo, tantas promessas nas escolas, de que faz, de que é assim a inclusão, principalmente dentro desse tema que nós estamos vivenciando, né? E aprendendo. Então, nesse contexto aí, a gente precisa realmente ver, perceber e diminuir tantas falas bonitas, né? Mas que na prática não acontecem, né? Então, que no nosso dia a dia também, nosso trabalho seja assim, né? Que a gente seja verdadeiro, que a gente mostre realmente e diminua esse espaço daquilo que nós dizemos, mostrando fazer, certo? Sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar. Gostaria que colocasse logo o slide, como a gente já passou um pouquinho esperando algumas pessoas entrar, né? A gente já vai iniciando e vamos conversando. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, né? A gente está aqui para descobrirmos juntas as respostas. Aquilo que eu costumo dizer, aquilo que eu não souber, eu digo, depois eu respondo, né? Não sou a detentora do saber. Então, aqui como texto, né? Aqui é algumas apresentações. Vamos passar. Ah, não, tem aluno novo, né? Então, vou me apresentar. Então, meu nome é Luci Medeiros, sou psicopedagoga institucional, clínica e hospitalar. Sou pós-graduada também em neuropsicopedagogia institucional e clínica. Tenho também especialização em ABA, que é Análise do Comportamento Aplicado. Alguns
cursos de formação dentro da alfabetização, letramento, estimulação cognitiva e motora. Já faço parte da equipe da PAI aqui de Serra Talhada, atendo crianças, adolescentes e idosos. E também faço parte da equipe multidisciplinar no espaço Neuropsi, aqui de Serra Talhada. Eu sou Josinalva Maciel e minha formação é letras e pedagogia, né, graduação, especialização primariamente em Libras, psicopedagogia institucional, clínica e também a neuropsicopedagogia, né, Lúcia, que também já estava agregada à parte clínica. Lúcia e eu somos colegas de vários cursos, como de avaliação, de adaptação e estruturação de material. Então, tudo que aparece que a gente sabe, a gente vai compartilhando e vai fazendo junto e aprendendo juntas. E agora somos parceiras também para ofertar cursos, né, facilitar também, apoiar e ajudar nessa parceria com a APAEA também para apoiar os profissionais de lá no que tange a formação, podendo facilitar e também estar agregando mais valor aos conhecimentos deles, né? E eu atuo atualmente nas escolas do estado do município como tradutor e intérprete de Libras, também no AE, né, que é Atendimento Educacional Especializado, e, de forma particular, eu atuo aos sábados como neuropsicopedagoga no espaço Neuropsiaprendizagem, que é esse que está ministrando o curso para vocês. Atualmente estamos com 2 cursos, que é o curso de Libras, no letramento 1, estamos reiniciando, depois de um período de 4 anos, estamos reiniciando novamente, e estamos com esse curso de profissional de apoio, cuidador mediador, né? Nós temos um programa de cursos, né, Mara? Esse de livros, eles são 4 cursos, que vai desde o nível, do nível básico, intermediário, avançado e intérprete, preparação para concurso, e temos o outro projeto de curso na área de educação inclusiva, ou de inclusão social, porque não é só na questão da educação, né? Que aí esse outro projeto, a gente tem a parceria com o Lúcia. Então, esse curso de profissional de apoio já foi ministrado uma vez, só que agora está com outra roupagem, né, Lúcia? Também já foi ministrado o de autismo, somente de autismo. Tem um de TDAH, que também já está no gatilho, mas a necessidade maior no momento foi também o do profissional de apoio, porque foi com o retorno, né, depois da pandemia, foram contratados novamente esses profissionais, e aí eles necessitam dessa formação, né? Vocês são os pioneiros, porque o que nós vemos nas escolas são profissionais, na maioria das vezes, né? Desculpa se na região de vocês não é assim, mas na maioria das vezes a gente vê profissionais completamente despreparados, no sentido de não ter conhecimento sobre a deficiência, ou a limitação, ou a síndrome, ou a necessidade específica daquela criança que eles estão ali acompanhando, nem também conhece qual que é o papel dele de atuar ali, qual é a relação com os demais alunos, ou com o professor, ou no outro ambiente que ele for atuar, que não seja na sala de aula. Então, essa é a realidade que a gente se depara, né, na maioria dos lugares, e esse curso ele vem para esclarecer, né? Esclarecer e trocar também experiência com vocês. Então, espero que vocês consigam alcançar o que vocês buscam aqui nesse curso. Podemos abrir chat de debate, fóruns, lá no nosso grupo, porque na hora que surge uma dúvida, pode ser a de todos, e aí nós vamos começar a discutir e debater. A partir de hoje, né, oficialmente a aula 1, tanto o Lúcio como eu podemos postar mais materiais. Eu vou mandar links que levam para canais, né, de canais que são assim renomados, vocês podem ampliar os conhecimentos. Eu sempre estou falando baseado em algum canal desse, ou em uma lei, por exemplo. Hoje eu vou postar para vocês 2 leis, né, aí no grupo, e vocês vão recolhendo esses materiais.
Depois, Mário vai organizar a plataforma também, apenas desse curso, né, desse programa de educação inclusiva, né, e social, para a gente repostar lá esses materiais e fica lá por tempo permanente, é só entrar com a senha. Então, mais uma vez, né, desejar a vocês bom aprendizado. Aproveite e puxe o máximo de Lúcia. Ela tem, além do conhecimento, ela tem a prática, né, que ela vivencia isso todos os dias. E eu estou aqui como professor de apoio. De apoio a Lúcia. Professor de apoio, Lúcia, né? A gente fica aí conectada no que é que vai ser transmitido. Mas não, apoio sou eu. Ficamos conectados, né, Lúcia? Ela realmente a professora, né, regente, ela que prepara o material, os slides, eu estudo também. E aí eu vou falar hoje eu vou falar para vocês um pouco só sobre a LBI, a lei do autismo, né? Lei brasileira de inclusão, a lei do autismo, mas vou também ficar aqui mediando, né, Lúcia? Em alguns momentos, aí Lúcia talvez precise sair, precise ver a menina, precise ir ao banheiro, precisa tomar uma água, descansar, e aí eu entro com alguma prática, ou se vocês tiverem alguma dúvida, né, Lúcia, quiser passar para mim também, ou eu quiser responder, então a gente fica aqui trabalhando conectados, como parceiras. Eu vou estar lendo algumas partes, a gente vai conversando, e depois, Josi, assim que você quiser também, você pode já dar alguma pincelada em algo que você achar que, né, que é pertinente. Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui está bem explícito, né, a questão da deficiência, o que ela é, o que ela traz, né? Tanto pode ser uma deficiência física, como intelectual, como mental, como sensorial também, a questão do sensorial dela, dos sentidos, né, da percepção. Então, e que essa interação, ela traga mais barreiras, uma ou mais barreiras, que vai obstruir, vai dificultar a sua participação, né, o seu processo de desenvolvimento pleno, né, pleno e efetivo, como aqui a própria palavra diz, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, LBI, de 2015. E ele mostra aqui que essas dificuldades podem trazer essa dificuldade plena e efetiva na sociedade, né, em igualdade de condições. Muitas vezes as pessoas pregam muito a questão de igualdade. Ah, nós somos todos iguais, precisamos ter uma igualdade na escola. Igualdade de direitos, sim, mas nós precisamos entender que cada um tem suas necessidades e especificidades. Então, para que haja essa igualdade, é preciso haver também, que a gente vai ver mais na frente, a equidade, né? Porque a equidade, ela dá o apoio para que você tenha a igualdade de condição. Mas só você achar, muitas vezes, ele tem direitos de estar na escola regular. Então, a criança ali é matriculada e está na escola regular, porque é uma lei que lhe garante, né, essa igualdade de condições, ela precisa estar ali na sala regular, mas aí onde está a equidade, né? Onde é que está o apoio para que ela tenha o mesmo acesso, né, de forma plena, para que ela possa ter esse desenvolvimento. E dentro dessa lei, em alguns incisos e artigos, vem mostrar alguns pontos bem importantes que são a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, ou seja, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, tanto com o médico, vai agir ali de forma biológica, psicológica e social. Então, tanto a escola vai estar dando seu relatório de convivência, do comportamento, de atitudes ali na escola, em relação à aprendizagem, como os médicos, né, vão verificar da forma biológica, com exames tanto de imagem para descartar alguns, porque alguns transtornos a gente sabe que não mostram imagem, mas
são feitos exames para que sejam descartados doenças e sejam, através das características, né, e sintomas, seja prescrito se é ou não uma síndrome ou se é um transtorno, principalmente os transtornos, né? Então, é feito todo esse, para avaliação, é feito todo esse acompanhamento, tanto com médicos, né, como na parte psicológica, psicopedagogos, outros profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, dentre vários daquilo que se está mostrando naquela característica. Cada um vai ter um encaminhamento adequado para o profissional, né, que se fizer necessário. Então, se ele passa por uma avaliação na escola e a escola vê que ele está necessitando de uma avaliação porque tem problemas motores, ou problemas de aprendizado, ou emocionais, então vão se encaminhar para o psicólogo, psicopedagogo, e de lá também, dentro dessas avaliações, o psicólogo, psicopedagogo vai estar encaminhando também ao neuro ou psiquiatra, vai ser de acordo com o que ele necessitar, né? E deverá considerar também o quê? Os impedimentos nas suas funções e nas estruturas do corpo, né? Tanto as suas funções cognitivas, funções motoras, né? As suas estruturas, sua estrutura. Quais são esses impedimentos que aí estão atrapalhando, estão impedindo que ele desenvolva no ambiente escolar? Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, como já falei, a limitação no desempenho das atividades, né? Quais são as limitações que ele está tendo ali dentro daquelas atividades escolares, a restrição de participação, há alguma restrição, não é, também, porque às vezes algumas atividades não necessitam apenas de uma adaptação, de uma estruturação. Às vezes, há algumas restrições mesmo de não participar, porque aí, isso aí é muito pessoal. Né? Às vezes, uma recomendação médica, né? Uma recomendação, às vezes, de um terapeuta, de que não deve fazer tal atividade, porque isso pode provocar, né, algum transtorno no que se refere ao tratamento, à ordem do comportamento social dele, ou afetivo, ou até mesmo algo motor que não tenha condições de fazer aquela atividade que na escola é feita. Então, não só precisará adaptar, como às vezes pode ser também restrito, né? Não poder participar mesmo. E aí a escola tem que fazer outra forma, entrar com outra forma para que essa criança esteja, né, ali sendo incluída, né, e da forma que ela necessita. E o Poder Executivo, ele criará instrumentos para avaliação da deficiência. Profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, tanto em instituições públicas como privadas, excluídas o quê? As técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Ou seja, alguns métodos e técnicas que são exclusivos de um fono, de um psicólogo, de um psicopedagogo, aí a escola não vai poder estar utilizando esses métodos, porque são métodos que devem ser trabalhados pelos especialistas ali, né, em suas profissões, na clínica, principalmente essa questão. Muitas vezes eu vejo uma confusão um pouquinho em relação ao psicopedagogo, acontece muito isso, né? Psicopedagogo, algumas vezes o psicólogo, em que as escolas, muitas vezes, querem fazer um pouco da parte e acham que por terem, né? Às vezes tem ali um professor que ele tem psicopedagogia, então ele às vezes acha que ele pode fazer, por ser psicopedagogo também, pode intervir, às vezes de alguma forma, dentro da escola. E a gente sabe que ele pode ter até a capacidade, mas como é um meio institucional, ele não deve aplicar algumas técnicas, algumas estratégias que é do psicopedagogo que está atuando ali numa intervenção psicopedagógica, né, na clínica. Então, às vezes, assim, já vi muito algumas pessoas dizer, lá na minha escola tem uma psicopedagoga, tem
é uma psicóloga, ela se formou também em psicologia e quer agir dentro do meio ali, da escola, o meio escolar, no âmbito escolar, colocando alguns métodos que não é aconselhável, não é? Existe o trabalho institucional, por isso que nós temos a psicopedagogia institucional, como temos a clínica e como eu também fiz a hospitalar, porque cada uma tem a sua diferença, né, no seu trabalho, no seu aplicar, o que deve ser feito na clínica, o que deve ser feito como psicopedagoga lá na instituição, o que deve ser feito, como é a forma que deve ser feito no meio hospitalar. Então, isso tem que ficar bem claro, no que a gente não pode entrar, né, na profissão do outro. Então, isso é legalmente também assistido aqui por essa LBI. Josinalva, quer acrescentar algo? Fica à vontade. Sim, Lúcia, inclusive aí, esse item, esse item aí, acredito que é 13, né? Que está citado aqui, que ele descreve, esse trecho aí é um trecho da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, que eu vou disponibilizar para elas, e esse trechozinho eu tirei da fala do doutor Luiz Renato, que é um defensor público, em um canal que chama Mundo Autista, inclusive o apresentador, o jornalista Victor Mendonça, né? E aí depois eu vou também deixar o link dessa fala, porque alguns alunos me procurou e disse assim, Josinalva, escreve aquilo que tu falou para a gente poder ler posteriormente, se precisar estudar. E aí eu vou colocar o link e também Daniel vai editar o vídeo, né, que a gente tá também gravando aqui de forma individual, fora do Meet, para disponibilizar para vocês também. Daí vocês podem ler, assistir novamente e fazer suas anotações particulares. Então, ele descreve no artigo 3º, inciso 13 da LBI, o que é esse profissional de apoio, né? Cuidador, mediador. É a pessoa que exerce a atividade. Quais são essas atividades? De alimentação, de higiene, de locomoção daquele estudante com deficiência e atua também em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino. Quando a gente fala em níveis, é desde a educação infantil, creche, né? 0 ano, até passar ensino fundamental em 2, ensino médio, uma universidade, depois uma especialização. E aí essa pessoa que tem a deficiência, ou uma limitação, ou uma síndrome, uma necessidade específica, pode esse profissional de apoio continuar perpassando todos esses níveis, né? E quando se diz modalidade também, não se refere unicamente à educação, né, fundamental, básica e superior, se refere também à questão dos cursos técnicos, né, que aí essa pessoa pode necessitar. Por exemplo, o surdo, ele necessita de um tradutor-intérprete. Né? Eu tive a felicidade de acompanhar surdos que eu troquei fralda e que traduzi até a segunda pós-graduação desse estudo. E vi ser inserido no mercado de trabalho e continuo fazendo atendimento, né? Acompanhei no implante coclear e continuo fazendo atendimento para desenvolver a parte do português escrito, da oralidade. Então, necessita, quando a lei fala isso, a gente vê na parte que realmente necessita. No caso do que tem cegueira ou baixa visão, a cegueira vai precisar de alguém para traduzir textos em braille, para produzir material em braille, ou baixa visão para imprimir o material na fonte 16, ou adaptar alguns recursos como imagem, gravuras em alto e baixo relevo. Então, esse profissional, ele vai acompanhar como facilitador, né, ponte daquele conhecimento. Então, continuando aqui nesse trecho que está aí descrito para vocês,
aqui diz, nos quais se fizer necessária, né, em todos os níveis e modalidades de ensino, nas instituições públicas e privadas, ou seja, tanto na governamental quanto na privada, na particular, né, esse profissional ele pode atuar, sendo que na privada é um direito do aluno ter e não arcar com nenhuma despesa extra. No caso da escola particular, não é a família que tem de pagar esse profissional, ou pagar algo a mais na matrícula, né, naquela mensalidade para ter direito a esse profissional, não. A escola disponibiliza esse profissional. E aí, esse trechinho que eu quero frisar, Lúcia, depois aí eu entro acrescentando mais, na questão de que sejam excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente identificadas. Esse trechozinho, primariamente, ele se refere, assim, Lúcia explicou muito bem, né, na questão dos outros profissionais, que o professor de apoio ele jamais vai ter o domínio daquele conhecimento para atuar como um psicólogo, né, como um fono, ele está ali com uma outra função, a atribuição dele, e na sala de aula, ele jamais vai substituir o professor regente, ou jamais vai substituir o professor do AE, né, do atendimento educacional especializado. Então, ele está para atuar junto à pessoa, para facilitar, e ele necessariamente, mesmo a lei dizendo que ele tenha o ensino médio completo, não se exige aí um ensino superior, né? Mas quando fala que é um profissional especializado, não remete a uma especialização nessa área, porque ainda não é uma profissão legalizada, né? Mas vai ser, já foi aprovada, falta ser sancionada, né, legalmente. Mas aí, então, essa profissão, quando diz, não é que são procedimentos identificados como profissões legalmente, a profissão legal é a do professor regente, é a do fono, é a do psicopedagogo, é uma profissão legal. E o professor de apoio, que ainda não é uma profissão legal, ele não pode aí substituir, né, ou fazer o papel daquele profissional regente que está ali para atuar com aquela pessoa. Ele é que é o dono do conhecimento, da metodologia, da transmissão do conhecimento. Agora, o professor de apoio, quando diz que ele tem que ser especializado, é que ele tem de conhecer, no mínimo, quais são as dificuldades daquele aluno, quais são as potencialidades que ele tem. Porque mesmo sendo com autismo, mas vai ter os níveis, os graus, o conhecimento, o ambiente onde ele mora, os estímulos que ele teve. Então, inúmeras coisas daquela pessoa, né, a singularidade dela, que aquele profissional pode, né, a gente não vai dizer deve, pode conhecer e tratar para melhor fazer essa mediação, não é, Lúcia? A gente tem Isso. Pessoas com autismo que lê, outros que não lê, alguns que não falam nada, os afastam, outros que falam até demais, outros que só listam coisas. Então, assim, tem uma variedade. E aí, como mediar, como cuidar, né? Vai ser individual e particular de cada um. Não pode, ele até fala, o doutor Luiz Renato, que não pode ser um profissional cru. Chegar lá, né, caiu de paraquedas, vai cuidar agora de uma criança com autismo, uma criança com dislexia ou com dificuldade motora e não conhece nenhuma técnica, né? Alguém com baixa visão não sabe o que é uma lupa, um material de comunicação alternativa, né? Uma lupa eletrônica, nunca ouviu falar, então como que vai usar esse recurso que está disponibilizado ali? Aí ele até coloca que esse profissional ele pode se especializar junto, que não é uma pós-graduação, se especializar no caso de aprofundar o seu conhecimento, junto ao professor do AE, porque o professor do AE, ele já está preparado diante de várias, né, situações, inclusive tem as cartilhas do AE, do MEC, que se chama cartilhas, que aí orienta a família, tem a orientação legal e tem as orientações do que se trabalhar dentro de cada área, né? Visual, auditiva, física, as síndromes e as doenças mentais. Está tudo lá. Eu vou postar para vocês também depois no grupo, para vocês se aprofundar. Então,
esse profissional, embora ainda não seja uma profissão legalmente identificada, como diz aqui, mas ele precisa, né, respeitar o espaço do outro com quem ele está trabalhando, mas precisa também fazer o trabalho dele, porque ele é como se diz, a peça que vai dar o checkmate na inclusão. Ele é muito necessário, né? Tão importante quanto todos os outros profissionais, né? Não se há uma depreciação, né, em detrimento às outras áreas, pelo fato de não ser uma profissão legalizada, até que o psicopedagogo ele ainda é considerado uma ocupação, né? Uma ocupação brasileira. Ainda está em tramitação também, mas existe especialização, né? Da psicopedagogia e outros ramos. O cuidador mediado ainda não, né? Se inicia agora esses cursos profissionalizantes, porque é para o profissional. Que bom que a gente está sendo aí pioneiro, né, Luci? Em informar essas pessoas tão importante nesse processo de educação inclusiva. Então, pode prosseguir, Lúcia, e quando tiver outra oportunidade, eu entro com mais algumas informações, tá bom? Obrigada. Vamos passar para o próximo. Aqui fala um pouco, né, sobre essa importância, né, do cuidador, José já falou também, né, esse cuidador e mediador como um professor, né, de apoio. Né, o processo de inclusão escolar ele demanda de uma parceria. Essa parceria com a família, com o corpo docente, gestão escolar e com os profissionais que acompanham o aprendente, né? Entretanto, sabemos que a inclusão vai muito além de estar em uma sala de aula. É preciso que o aluno faça parte da turma, interaja com os professores e as demais crianças, compreenda as questões pedagógicas e se desenvolva de acordo com suas particularidades e o seu ritmo de aprendizado. Por isso, a importância do mediador escolar, para auxiliar nas conquistas desses objetivos e dos demais que surgirão no decorrer do desenvolvimento do aluno. Então, a gente aqui vê a importância desse cuidador, desse mediador, né, como apoio ao professor, como professor também de apoio ali, que está apoiando a criança em todas as suas demandas na escola. E é preciso ter essa parceria com a família. O mediador ele não pode ser alguém ali que só entre na escola, cuide ali da criança, mas que não tenha também um contato com o professor, um maior contato com a gestão, com a família. É preciso entender, né, na família, é preciso se aproximar da família também. É preciso que trabalhem em conjunto, né, que estejam ali em comunhão, né, em comum acordo entre os trabalhos que deverão ser feitos ali com a criança, com esse acompanhamento. Porque quando há algo assim, discordâncias, tanto nas práticas, ou há algo que venha a atrapalhar, às vezes, o próprio mediador ou o professor, não há uma interação entre o professor e o mediador, isso também vai refletir na criança. Né? A gente sabe que vai refletir tanto a criança, adolescente, naquele que está sendo ali acompanhado. Porque vai haver algumas divergências, né? Divergência de opiniões, de atitudes, de como deve ser feito no trabalho. Às vezes pode haver também alguns, se não tiver ética também, leve e traz entre família. Então, é preciso ter a inclusão de verdade, de fato, é preciso haver parceria. É preciso haver a parceria com a família. A família não é inimigo da escola, nem a escola é inimigo da família. Quando acontecer algo em sala ou algo de diferente, saber chegar até o familiar, né, saber o porquê que ele chegou. Às vezes chega um dia que a criança não está bem, você percebe que ela não está bem naquele dia. Chegar para a família, o que aconteceu? Não já ir julgando que essa criança ela está birrenta, ela está mimada, ou aconteceu algo em casa que essa criança está desse jeito. Mesmo que tenha acontecido algo em casa, às vezes é algo no trajeto, às vezes é uma desorganização da própria criança. Então, são inúmeros os fatores que podem trazer, né, essa desorganização para aquela criança naquele momento. E muitas vezes nós mesmos
tem dias que não estamos tão bem, não é? Não estamos, chegamos mais fechados, às vezes outros mais no seu lugar. Todos nós temos os nossos dias, né? Diferenciados. Então, a criança também tem o seu dia. Às vezes não está muito bem, ou não dormiu bem, ou coisas assim. Então, saber chegar na família. Da mesma forma, se acontecer algo dentro do meio escolar, dentro ali do ambiente escolar, em uma atividade, ou se houve algo com alguma outra criança, uma briga entre eles, ou a criança fez algo de errado, saber passar para a família, né? O corpo docente ali, a gestão escolar, é preciso que eles estejam alinhados de como chegar na família também, né? Nem a família atacar a escola, nem a escola atacar, de certa forma, a família. É preciso saber buscar esse diálogo, porque tudo vai refletir na criança, né? E inclusão não se faz um só. Não é apenas colocando lá na escola que ele já está participando, né, da inclusão. Não, a inclusão vai muito mais além. Vai muito além daquilo que é só colocar e passar uns conteúdos, ele participar, dele interagir, e se entender como ser, como alguém que está ali, que precisa do seu acompanhamento, mas que precisa também, além de tudo, do seu entendimento, de ser entendido como uma pessoa, como uma criança, como um adolescente que passa por fases também difíceis, não é? Como um adulto ali que às vezes está cansado de tantas terapias, de tanta cobrança muitas vezes, né? Então, para eles também não é fácil. Então, esse entendimento é muito importante. Entendendo, né, também nessas partes que ele precisa acompanhar, interagir com outras crianças, com o professor, que compreenda as questões pedagógicas, né? Tudo isso vai muito além dessa sala de aula. É preciso que ele faça realmente parte dessa turma, né? Que ele consiga, mesmo de forma bem particular, bem própria, mas que ele entenda essas questões, né? Do jeitinho dele, mas que seja feito para ele, para que ele possa entender, seja desenvolvido, e entendendo também o seu ritmo de aprendizado. E por isso esse profissional é tão importante, porque ele está ali junto, ele está participando e sendo colaborador ali, coparticipante de um processo de desenvolvimento, de um processo de crescimento, de amadurecimento, de um processo de inclusão, não é? Então, você, cuidador, mediador, é muito importante para auxiliar, né, e ver depois essas conquistas, porque eles vão alcançar, vão ter conquista. Por mais que pensamos que essas conquistas são tão pequenas, mas quando nós vemos o bem pequenininho ali avançar, a gente já vê diferença. Hoje mesmo eu estava conversando, compartilhando aqui com vocês, com a psicóloga de um paciente que nós atendemos, né, em conjunto. E a gente conversando sobre as dificuldades que são muito grandes, ele tem um déficit muito grande, né? Tem déficit cognitivo, bem gritante, assim. E a gente sempre compartilha para ver o que pode fazer, o que pode melhorar, o que, que eu posso alcançar mais, como é que, dentro da psicologia, o que é que ela me aconselha, dentro da psicopedagogia, o que é que eu aconselho ela a fazer também quando estiver, né, com a criança em atendimento. Então, em tudo isso, assim, procurando melhorar a vida desse aprendente, desse paciente. E a gente compartilhando, ela disse assim, são poucas coisas que nós vimos que ele avançou. Mas é interessante que a mãe chega para a gente, para mim, para ela, a gente conversando, a mãe disse, meu Deus, ele mudou tanto, né? Então, ele avançou tanto, ele é outro depois que está com esse acompanhamento com vocês. Então, na nossa visão, é tão pouquinho que ele avançou, mas que para a família é um avanço grande, é significativo, diante daquilo que ele vivia, né? Daquilo que eles vivenciavam e daquilo que ele fazia. Então, às vezes, um pequeno avanço para nós é pequeno, mas para ele é grande, né? Para a família é algo bem maior. Então, que a gente possa dar importância também a nós e aquilo que nós fazemos, com amor, olhar, dizer, não, eu estou fazendo melhor,
Nada melhor do que a gente olhar para dentro da gente e ver que a gente está fazendo o melhor. Eu posso não estar alcançando tanto como eu queria, mas eu estou fazendo o meu melhor. E esse curso, ele oferece, ele propicia a você essa reflexão também, né? Do que, qual é a importância? Eu sou importante. Então, quando eu entendo que eu sou importante para alguém, para o desenvolvimento, para o processo de desenvolvimento de alguém, que vai refletir por toda a sua vida, porque ele vai refletir por toda a sua vida. Essa criança que é hoje, ele vai ser um adolescente, ele vai ser um adulto, ele vai ser um idoso, ele vai adquirir autonomia, mesmo que sejam poucas as independências, mas ele vai precisar de desenvolver algumas independências, porque ele não vai ter a família ali sempre, a mãe, o pai do lado. Muitas vezes a mãe pode partir primeiro do que ele, né? Então, é o que se espera geralmente, né? Mesmo em quadros tão difíceis como a gente vê, tem crianças que vivem tão pouco, né, dentro da síndrome, então, e da deficiência, mas muitas vezes acontece, né? Eu tenho uma cunhada que ela tem uma criança, e essa criança que hoje tem, não é mais criança, né, tem 30 anos, é uma mulher, e minha cunhada com 62 anos partiu, e ela ficou. E ela vivia tão doente, essa criança, que hoje é adolescente, né? E ela sempre pensava, meu Deus, se eu partir primeiro, o que vai ser dela, né? Então, a gente vê muito isso. E a gente precisa ajudar um pouco essa preparação dessa pessoa, que a gente não sabe como vai ser, né, no futuro. Então, eu sou importante, porque tudo que eu faço, né, tudo que você faz é para a vida. Você está ali numa sala de aula, mas é a vida dela. Você está fazendo parte da vida, do crescimento, do desenvolvimento, da questão tanto social, cognitiva, como também afetiva. É muito importante. Você vai deixar marcas. E que você deixe marcas boas, marcas que vão dar frutos. Porque muitas pessoas, muitas vezes, muitos profissionais, deixam marcas tristes, né? Marcas dolorosas. Então, o seu papel é muito importante. As ações facilitadoras da inclusão na escola, hoje eu estou um pouquinho, a dicção tem hora que embola um pouquinho, porque eu estou com a minha Lúcia, posso garganta fazer hoje, eu uma posso perder ressalva a aí? voz. Oi? Uma ressalva aí no que você falou de tão importante, né? Na questão da preparação para a vida. Quando eu mandar o vídeo, vocês vão ver o doutor Luiz Renato, ele frisa muito na questão da independência. Porque o cuidador mediador, ele não está ali para fazer as coisas por aquele aprendente, né? Por aquele aluno, aquela pessoa. Ele não está ali para fazer por ele, como a gente ouve relato, a cuidadora está respondendo, está pintando a atividade, está cortando, está colando, o menino fica lá como uma estátua, né? E só aprontando e fazendo outras coisas. Então, é preciso ter discernimento para saber qual é a hora que ele precisa sim pegar na mão, que precisa sim ajudar ele a pegar uma pecinha e colocar, ajudar a locomover e precisa saber qual é o momento que precisa recuar e deixar aquela criança fazer sozinha. Né? Eu trabalho muito assim, às vezes o profissional pode olhar e dizer, mas ela não está fazendo nada. Sim, a criança, se a criança já consegue abrir a página do livro, por que eu vou abrir o livro para ela? Para mostrar que eu estou ali atuando diretamente com ela. Não, mas eu posso dizer para ela, né? Página tal, abra, né, com palavras, poucas palavras, dependendo da criança. Ela só vai atender a pequenos comandos. Abra o livro, né, página tal, se eu já abri várias vezes com ela e ela já aprendeu a abrir sozinha, não tem por que eu ficar abrindo o livro dela eternamente, não é? Então, descascar, como tinha uma que descascava a laranja, tirava todos os gominhos e ia lá e colocava na boca nas mãos da menina, né? Sem utilidade nenhuma, não tem problema nas mãos. Então, por que não? Das primeiras vezes eu pego na mão dela, pego a outra mão e vou descascando junto até ela tentar fazer só e, por fim,
fazer só e eu ali observando com cuidado para não acontecer nenhum acidente, né? Se a criança consegue abrir a bolsa, tirar o caderno, achar a matéria, porque tudo isso é processo. Para achar a matéria, eu vou escrever ali em letra de forma, né? Uma tarjetinha em cada matéria. E todo dia eu vou lá abrindo com a mãozinha dela e dizendo e mostrando até o dia que ela mesma, né? Porque o ser humano ele tem uma mente muito, né? Esperta. E então, se eles desconfiar que você vai sempre abrir a bolsa, pegar o caderno, abrir na matéria, abrir a página do livro, abrir o estojo, pegar, ele não vai fazer isso nunca, né? Mas se ele observar que toda vez que for fazer, você vai pegar a mão dele ou vai dar o comando, se ele conseguir, é ele que vai fazer, né? Junto com você. E se ele vê todo mundo está fazendo e ele não, uma hora, ele vai dizer, então eu tenho que começar a atividade. Eu tenho de pegar o lápis tal, de cor tal, né? Você já fez isso, uma, duas, e depois vai deixando, para ele ter independência. Foi a primeira vez no banheiro, ensinou, foi dentro do banheiro junto com ele. Depois você já fica na porta do banheiro com a porta aberta. O próximo já fecha a porta do banheiro, depois fica fora do banheiro. Então, depois fica na sala de aula, olhando de lá, ele ir e voltar até chegar o dia de deixar ir ao banheiro, você ficar na sala de aula ali e voltar tranquilamente. Então, da independência, que foi o que Lúcio falou, é importante para a vida dele. Toda independência que você dá em sala de aula vai refletir em outras ações lá na vida diária, né? Começa os relatos dos pais, olha, como uma ligou e disse, olha, meu maior sonho era que ele desfraudasse, né? Defraudasse. E ele conseguiu, muito obrigado. Então, quando foi que eu trabalhei esse processo, né? Em que momento eu trabalhei esse processo? Justamente nesse momento de organização mental, de sequenciação, que foi refletindo lá na família, na casa, né? Então, uma coisa condiciona a outra. E isso é o que é importante, né? Ajudar a fazer, não é fazer por ele. É ajudar a fazer, né? Tinha uma profissional lá na mesa, a cuidadora disse, o que é que eu faço se tem a comida e ele não come? Só come se eu der na boca. Aí a profissional, que era do AE, né, na época, falou assim, não dê, porque na hora que ele sentir fome, ele come. Eu disse, ele pode morrer de fome, ele nunca vai chegar lá, pegar e comer, não. Aí a cuidadora falou, e o que é que eu faço? Eu disse, você vai pegar a mão dele, pega na colher segura, vai lá e faz ele e colocando. Vai ser você, né? Na verdade, está sendo ele, porque vai condicionando a mente dele que ele é capaz de fazer. A gente tem um caso vivo aqui, né, Mari, que até pode citar que os pais autorizam, que é de Yasmin, que ela não usava as mãos, tendo mãos e não usava, né? Fazia da mão do povo, ainda faz, se deixar um mouse. Ela faz da mão o mouse, pega a sua mão e você vai fazer, ela vai mostrando o que quer para você fazer. E então ela jamais pegava uma bola e jogava. Então eu ia por trás, pegava a mão e jogava. Até chegar o dia dela mesmo, pegou e jogou e ficou toda feliz, porque conseguiu jogar. É uma coisa simples, mínima, que para a gente é pouco, mas para ela é o quê? Venceu barreiras, ultrapassou um limite, né? Se superou. E aí, essa atitude de ela pegar a bola e jogar vai refletir lá na família, em casa, e outras coisas que ela tinha vontade de fazer, mas que o espectro autismo não deixava, né? Quer ir, mas não vai, quer ir, mas volta, é desse jeito, né? Vai, chega lá, dá meia volta, aí começa a chorar porque queria ir e não voltar. E aí essas coisas vai condicionando e a gente vai ficando muito feliz de proporcionar essa independência com atitudes simples, né? Com técnica, não é mágica, não é milagre, não é inspiração, é técnica, é conhecimento de como fazer, né, Luci, para que essa independência aconteça. Isso, verdade. Seguindo aí, pegando um pouquinho o gancho do que Josi disse, já aconteceu também numa escola que eu trabalhei, numa creche, e eu sempre orientava algumas professoras, né, aliás, auxiliares de sala, não eram mediadoras, mas como auxiliares, né, de sala de aula, e a dar comida às crianças.
Algumas já pegavam a colherinha, colocavam, comia, derramava, pegava com a mão e assim. E outras não queriam utilizar. E muitas vezes a professora só colocando na boca da criança. E eu sempre falava, né? Usa 2 colheres, dá uma colher para a criança, porque a minha menina eu ensinei assim. Minha menina, com menos de 1 ano, ela já comia com a colherinha dela. Porque ela pegava a colher dela, ela tem uma tortinha de plástico, mas eu dava a colher dela e eu estava com a minha. Porque eu garantia que ela comia, né? Eu colocava na boquinha dela e ela também comia, derramava. Mas ali eu estava estimulando que ela precisava colocar alimento na boca dela, né? Da mesma forma, eu orientava lá na creche. Porque muitas crianças às vezes não queriam comer e não as professoras deixa aconteceu isso como o Júlio falou. Chegou uma psicopedagoga pelo município. Nesse dia eu não estava na escola e ela chegou e disse, né? No outro dia eu vi só a revolução, né? A gente não vai dar mais comida às crianças, não. As crianças, cada um tem que comer, tem que pegar sua colherinha e comer. A gente vai ficar só olhando e dizendo que é para eles comerem, porque foi a orientação de um psicopedagogo. Eu disse, mas não vai funcionar isso. As crianças depois não vão estar alimentadas, elas vão chorar. Eu nunca vi dizer isso, que você deixasse quando a criança quisesse comer. Vai ter criança que ela não vai comer, tem umas bebezinhas, então elas vão ficar com fome, porque elas não vão pedir, não vão comer. Né? Da mesma forma como o José comentou aí, eu lembrei. E, não, porque foi assim que foi orientado, então tem que fazer assim. E aí, no horário de alimentação, a professora conversava, batia papo, se alimentava, as auxiliares ali também batendo papo, conversando e deixando os meninos. Na hora de dormir, quem dormia? Era um chororô de menino. Tinha que fazer mamadeira para esses meninos que já tinham largado a mamadeira, porque estavam morrendo de fome, não dormiam, chorando. Aí foi aquele rebuliço na creche. Passaram-se mais ou menos uns 3 dias esse rebuliço. Aí eu disse, eu tenho certeza que é alimentação. Vamos fazer um teste? Aí as meninas, porque não sei o quê. Vocês é quem sabe. Aí a diretora disse, vamos fazer como você orientou, que não estava desse jeito, não. Aí começaram a fazer, eu fui para lá, ajudava as auxiliares, dava a colherinha aos meninos, pegava a colher, os meninos metiam a mão na comida, botavam na boca, toda hora era com a colher. Na hora de dormir, todos dormiram. Era uma paz na creche, parecia que não tinha menino. As crianças estavam passando fome, porque eles vão passar fome e não vão pedir. Agora, se as crianças, algumas ali, que não têm o transtorno, imagina as que têm, ou aqueles que ainda não foram identificados, não foram avaliados. Eles vão ter essa condição de dizer, eu vou comer, agora eu estou com fome, então eu não como ali naquela hora porque não quero. Não, não é assim, né? Outra coisa também é em relação como o Josi falou aí, sobre as atividades. A gente procurar estratégias para alcançar cada um, porque eles são particulares. Cada um tem um jeito próprio. A mesma atividade que eu vou fazer com um, eu não vou fazer com o outro. Então, muitas vezes, há um mediador, e já houve casos disso, que já aconteceu comigo, de me procurar. Manda uma atividade para uma criança que eu estou cuidando agora de uma criança com autismo e eu preciso de atividades para fazer com ele. Se tem uma criança como essa menina, né, Yasmina, isso, que não pega nem na bola para jogar. Como ela vai pegar em um lápis para cobrir um pontilhado? Ainda mais cobrir um pontilhado. Como ela vai ligar um objeto a outro? Se ela não compreende, se ela não pega, não utiliza as mãos ainda. Então, eu tenho que eu tenho que entender a criança. Qual é a necessidade daquela criança? Em que ela é dependente? Né? Para que dê primeiro essa independência, para que ela entenda os comandos, que ela siga os comandos, para que depois, sim, aí seja feita atividades pedagógicas que ela vai se desenvolver leitura, escrita, e assim do jeito que ela conseguir e que foi estimulado. Mas é preciso entender e ver aquela criança. É preciso entender que ela é única. Ela tem uma necessidade e ela tem um déficit diferente de outro, né? Uma criança vai pegar uma bola, vai jogar, mesmo que não jogue para alguém, mas ele joga sozinho. Já a outra não vai pegar, não vai utilizar. Então, uma atividade não pode ser, eu tenho uma criança com Down, então vou utilizar, eu quero atividades com Down. Não.
A gente compartilha até muitas atividades em que você pode utilizar após uma avaliação daquela criança que você está atendendo, né? Você está ali na sala como mediador. Então, é preciso conhecer e entender para ajudar, né? E existem Cada, essas ações. cada um Oi? tem a sua particularidade, né, Lúcia? Isso, cada um tem a sua. Você pode ter 10 com autismo, mas cada um é diferente. Vai Você ser não pode pegar, diferente. vamos pegar essa atividade para autismo e vou aplicar para tudinho. Não vai dar Isso, certo, não, né? Cada um tem não o seu vai. grau, tem o seu, né, a sua medidas de entendimento. Então, cada um é individual. Por isso que o cuidador também tem que ser individual, né? É. Por isso que ele é o mediador ali daquela criança. Ele não é mediador do autismo, né? Precisa entender que ele é o cuidador e mediador da criança. Primeiramente, existe uma criança ali, um adolescente, ou um jovem, se estiver acompanhando, mas existe um ser humano ali. Eu sou acompanhante desse ser humano. Eu não posso ver primeiro o transtorno. Eu tenho que ver a pessoa em si. Porque acontece, né, Mari? Muitas vezes as pessoas veem o outro pela síndrome, pelo transtorno. Ah, estou atendendo um autista, um Down. Não é assim. Eu atendo uma criança, eu atendo um ser humano. E como ser humano, como todos nós, temos as dificuldades, temos as habilidades, todos nós temos habilidades. Então, eu preciso descobrir qual é a habilidade dele, o que ele gosta, não é? O que ele não gosta. Então, tudo isso eu preciso entender e conhecer antes de querer aplicar, não é, as atividades pedagógicas, apenas só por atividade pedagógica. Ah, eu tenho que fazer atividade, então eu levo escrita ou pintura, muitas vezes só pintura, pintura, para que a criança fique só riscando, não tem propósito, né? Então, é preciso ver a pessoa, o ser humano, principalmente, depois o transtorno. E dentro desse transtorno, ele é único. E dentro desse único, quais são as suas particularidades? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus gostos, preferência, como é seu emocional? Dentro de tudo isso, né? É um conjunto. E essas ações facilitadoras da inclusão na escola têm como principal objetivo o quê? A sustentabilidade do processo inclusivo. Não vai haver sustentabilidade, não vai haver inclusão, né? Se não houver as ações que facilitam esse desenvolvimento. E mediante a aprendizagem cooperativa e trabalho em equipe, na construção de uma escola acolhedora, que respeite e valorize a todos. Então, para que haja realmente essa inclusão, é preciso que essa equipe, né, o trabalho seja de forma cooperativa, né, acolhedora, respeitando e valorizando, né, a todos. O próximo. Eu mesma estou numa escola viva aqui, né? Trabalhando junto com o Josnaldo no Espaço Neuro, porque, assim, a quantidade de crianças que a gente está tendo aqui, as que tem as que têm TDAH, tem as que têm autismo, cada um tem sua, né? Mas cada um tem essa particularidade que o Lúcio tanto falou aí, né? A gente tem esse aqui, eita, esse aqui é o que Yasmin gosta, então a gente já vai separar que esse é o que Yasmin gosta. Esse é o que fulaninha gosta. Eita, esse aqui é a música que fulaninho gosta. Então não pode faltar aquilo ali, porque entra lá, eu até brinca, né? Porque eu sou a boazinha e ela é a chata. Porque assim, na hora que a criança quer ter o apoio, aí a gente vai direto a coisa que ela gosta, né? Aí quando brinca um pouquinho, aí já puxa para aquela atividade direcionada. Aí já só deixa e voltar para a coisa que ele gosta depois que terminar aquele. Mas olha, é muito interessante. Aí eles não me querem, eles me ignoram, fazem de conta que eu não estou no local e passam direto para ela, né? Porque vai o interesse. Yasmin fecha os olhos para não olhar para a jornada, ela fala assim, ó. Aí ela olha para mim, assim, olha para mim, assim, tem que fazer. Aí eu fico lá junto também, faça, vamos fazer. Nós já terminamos. Aí quando termina a atividade, aí a gente faz aquele todo. Terminou! Aí pronto, aí ela, né, vai para aquela coisa que ela gosta. Mas olha, tem que ser dessa forma. Senão, não sai do canto, não.
essas preferências, né? Essas preferências que eles têm, a gente chama dentro da psicopedagogia de reforçadores, né? Então, o ser humano, todos nós fazemos as coisas por interesse. Interesse no nosso bem-estar, na nossa felicidade, né? Nas coisas que a gente gosta, que ativam os nossos sentidos, seja o paladar, seja a visão, olfato, audição ou o tato, né? O tato aí vai mais além, ou algum prazer mental. Então, nós seres humanos, nós somos assim. E nós gostamos de recompensas. Essas recompensas, elas podem ser em material, um objeto que a gente gosta, quer adquirir. Essa recompensa pode ser em algo de comer, ou numa coisa que nos dá prazer, como uma música, né? Ou até um ambiente, como aqui, tem a área verde, tem uma areazinha da psicomotricidade, que aí, para eles, olham como brincar. Eles entram aqui, né, não tem nem assim uma caracterização de clínica, é uma casa que vai passear, que tem vários locais onde eles podem fazer N coisas, né? E então, a partir do momento que a gente conhece qual é o reforçador de cada criança, que isso começa desde a anamnese, que é a primeira entrevista, a primeira conversa com os pais, e a gente descobre qual é esse reforçador. Uma criança gosta muito de desenhar e pintar, como a mãe disse, olha, eu quero que ela faça tudo, menos desenhar e pintar, que eu não aguento mais. Depois vai ter que partir disso aí, porque é o que ela quer. Já vou dar uma aquarela, já vou dar pincel, já vou dar... Eu vou conseguir tudo com ela através disso daí, né? Aí a outra mãe falou assim, olha, eu não quero que dê boneca, porque ela só vive com boneca, inclusive ela coloca a boneca para mamar na frente de qualquer pessoa, e ela já está uma moça, né? Eu digo, sinto muito, mas a boneca, a mamadeira vai fazer parte, porque eu consigo tudo com essa boneca. A gente coloca a boneca para dormir, com a mamadeira, aí vamos para a mesa fazer a atividade, isso é real, né? Quando termina a atividade, pertinho de terminar, ela já está se agoniando, porque sabe que é hora de ir lá acordar a boneca, para dar aquele tour de novo com a boneca, e aí volta e ela mesmo já bota essa boneca lá no cantinho para dormir. Então, esse é o reforçador dela. Ninguém consegue fazer ela parar e fazer uma tarefa, mas devido a esse interesse, essa sequência de atividades que foi construída com essa boneca, ela termina fazendo as outras coisas e vai refletindo lá na sala de aula, né, nos outros ambientes. O reforçador dele é uma sequência de música de um personagem chamado Ziz, né, que ele toca no violão, mas tem uns personagens animados tocando em bandinha assim, e aí a gente tem uma caixa cheia de instrumentozinhos musicais, né? Violãozinho, tamborzinho, e aí a gente coloca lá, coloca a caixinha e ele canta uma, duas, três músicas, pronto, agora a atividade. Depois da atividade tem Ziz de novo, né? Aí ele faz Ziz depois, e vai fazendo tudo que a gente quer, né? E em casa, o reforçador sou eu, é tia Josinalva. Ele diz, tia Josinalva, só sábado. E aí ele faz tudo. Quando diz, se não fizer, não vai para a tia Josinalva. Tia Josinalva, só sábado. Né? Outro reforçador dele é uva e maçã. Eu tenho que me virar para achar uva e maçã, né? Quando ele chega, ele já diz, quero uva, maçã, outro dele diz, bolo e suco. Eu disse, acabou a maçã. Aí ele disse, vai comprar, vai comprar. Então, olha, tem a ideia, né? Já sabe que... A da boneca é o café. Quando ela disse que é café. Outra é o café. Tem que ter um momento, olha, está já chegando a hora do café. Agora é um café que não é acompanhado, é só o café mesmo. Ela talvez tenha ido para alguns locais com a família e ela percebeu que o melhor momento é o do café. E quando toma café, chegou a hora de ir embora, então ela já associou. Então, quando ela chega, ela fica, e o café? Cadê o café? Né? Daqui a pouco é o café, então tem que ter o café dessa, é o reforçador dela. Então, cada criança vai ter, né? Uma coisa eu citei aí, boneca, citei o Ziz, né? Com a bandinha, foi citado o café. A Yasmin gosta de cabelo, né? Trança e cacho. Se ela tiver, né, desorganizada e a gente solta o cabelo, ela fica hipnotizada, pegando no cabelo, não é?
Ou então ela gosta de forró, a introdução do forró, não é nem o forró em si. Bota a introdução, depois coloca de novo, e aí ela faz aquela dança rítmica e se organiza de novo. Então, cada um em particular. Não existe uma receita de dizer, ó, esse vai ser isso, esse vai ser isso. Mas cada um vai ter, sim, um reforçador, né? Basta a gente descobrir ali qual que é aquele reforçador e a gente vai conseguir, sim, mediar essa aprendizagem, né? Esse reforçador é um dos das características da ciência ABA, não é isso, Lúcia? Isso. A gente usa o elogio, inclusive tem uma lista de elogios, que Lúcia pode até repassar, né, Lúcia? Uma lista de elogios, né? Aí, campeão, muito bem, parabéns, Parabéns. conseguiu, né? Que legal. Legal. Aí eles existe um determinado elogio que ele vai gostar, né? Que ele vai gostar, né? Yes, né? Yes, né? Uhum. Aí, campeão, conseguiu. Então, esses elogios, que são características de nós seres humanos, quem não gosta, né? Dizer que tá bonito, tá cheiroso, que é inteligente, que é sabido, todo mundo gosta, né? Tudo atrás de like, like, não é? É uma tristeza, você posta uma coisa legal, passou horas ali editando no Photogrid, no Canva, no Cimer, seja o que for, Eu posta não lá, gosto não disso. sei quantas visualizações nem like. Eita, Oh, o que está não gostou? acontecendo? O que está acontecendo? Fulano posta uma foto num espelho encardido, sujo, tem não sei quantos likes, eu fiz tudo bonitinho, não tem, né? Então, o ser humano, ele é assim, e as pessoas, né, com deficiência não são diferentes, porque são tão humanos quanto mais as outras pessoas, e descobrir esses reforçadores, esses interesses, e apostar neles já é meio caminho andado para o sucesso. Isso. E esses reforçadores, né, como está aqui nessa mensagem de Vygotsky, né, que diz assim: para entender o que o outro diz, não basta entender suas palavras, mas também seu pensamento e suas motivações. Esses reforçadores, né, eles são as motivações, o que motiva, né? Então, não basta entender suas palavras, nós temos que entender o pensamento, mesmo quando aquele pensamento não é falado, mas o pensamento que mostra em atitude. Né? A gente entende o que uma criança, o que um adolescente ali, o que ele está sentindo só em olhar, muitas vezes, quando você realmente conhece. Você olha, ele hoje não está bem, ele está agitado, eu acho que ele não dormiu bem. A gente começa a conhecer tanto que a gente percebe que naquele dia algo não está bem com ele. Então, como é que eu vou ajudar? Né? Eu entendendo o pensamento e o que motiva, né? Quais são essas motivações, né? E estruturar fisicamente o ambiente são outras ações, né? Faz parte das ações facilitadoras, que é estruturar fisicamente o ambiente de aprendizagem, de acordo com o nível de compreensão. O efeito dos déficits e de suas consequências é minimizado. Então, quando nós estruturamos esse ambiente, ele está de acordo ali com o nível de compreensão, com o nível de deficiência ali daquela criança, né? Com aquele déficit, o efeito dele é bem maior, né? O efeito de aprendizado. E o efeito do déficit, ele é minimizado, ou seja, ele diminui, né? Quando a gente traz um ambiente que propicia esse desenvolvimento. Então, como o Josi mesmo falou aí, ela tem um ambiente que eu conheci também, que é o quintal dela cheio de flores, de degrau, de brinquedo, de mesinha. Não me lembro se tinha um balanço, alguma coisa assim, uma mesinha no meio, né, do pátio. Então, Tem ali a criança. Isso. Então, aquilo ali é um ambiente que a criança. Quantas vezes ela pode querer até ir, a mãe querer levar uma criança para um parque, levar uma criança para passear em uma pracinha, mas a criança não sabe lidar com aquilo, a criança só dá trabalho, ela desorganiza, ela se agita. Então, quando eu levo, né, quando José nesse ambiente, ela leva ali para aquele local, ela está, de certa forma, também levando a criança a aprender depois a agir no social.
Ela, quando estiver numa praça, quando ela estiver num parque, em um zoológico, em algo assim que tem plantas, que tem flores, tanto ela vai admirar, aprender a admirar, ela vai aprender a respeitar, não quebrar as plantas, ela vai se sentir que está ali no ambiente protetor, ela vai se sentir normal ali dentro das outras, né? Num ambiente que ela não vai ter uma desorganização, porque ela já foi inserida naquele ambiente. Muitas vezes as Então, crianças. hein, Lúcia? Então, ela é condicionada, né? Coloca aqui, né? Ela é condicionada no sentido de que para a gente é normal ver uma árvore, uma planta, mas para ela, ver aquela planta ali diferente, com aquelas galhas, aquelas cores, se balançando, na mente dela, aquilo ali muitas vezes é assustador, né? E então o fato de pegar naquelas folhas, né? Ver as texturas, que tem plantas que é aveludada, né? Tem plantas que é como uma sanfoninha, né, Mário? Porque por que eu só preciso trabalhar textura nos livros? Eu tenho livros de textura, né, para coordenação motora. Mas por que eu só preciso trabalhar no livro, no brinquedo psicopedagógico? Eu tenho que trabalhar isso aí nos ambientes para ela desmistificar esse medo. E aí, quando ela pega naquelas plantas e sente toda aquela textura, quando chegou na malva, teve uma determinada, chegou na malva, que cheirou, aí ela foi comer, porque ela associou o cheiro a comer, Aquela gostoso. malva doce, né? Malva. E ela amarga. E mesmo assim, ela, toda vez que ela passava, e ela comia mesmo, né? Só que Aí, Mari, você vai ter de dizer à mãe que ela comeu a planta, porque se tiver alguma reação, mas não, é até bom para a saúde, poxa, no final do tour, ela pega uma folha, né? E aí, na questão também do medo de pisar em ambientes irregulares, porque Isso. ali tinha os 3 cepinhos, né? Que aí ia passar por dentro da área verde, pisar em cada um. Aí tem 3 entradas, né? Entra por uma, volta por outra, porque assim, comumente eles querem ir e voltar pelo mesmo lugar, ou só ir, ou só voltar. Se você muda de direção, já há desorganização, e quer entrar sempre pelo mesmo lugar. Então, a gente vai condicionando aos poucos essas possibilidades, para que eles não tenham estranhamento nos ambientes sociais. E aí os pais dizem, eita, olha, já está conseguindo em tal canto, já está conseguindo pegar nisso, já está conseguindo. Justamente, às vezes, vem um atendimento, como veio, foi 2 atendimentos, de uma que já é idosa, né? Acho que ela tem mais de 40 anos, né, Mari? E aí, quando eu encontrei a família, disse, até nos áudios que ela fala, a gente já nota que ela está mais falando mais devagar e mais compreensível. Eu disse, simplesmente foi a ansiedade que baixou um pouco, porque agora ela tem um lugar para ir, né? Agora ela tem um objetivo. Então, ela diminui um pouco essa ansiedade e está conseguindo se comunicar melhor. E é dessa forma que a gente vai vendo esses resultados, vai ficando feliz com o desenvolvimento deles, né? Com essas adaptações. A palavra-chave é essa, é condicionar para outros ambientes, para outros momentos, para outras situações, para não haver esse estranhamento devido a esse comportamento atípico que eles trazem consigo, que vai estar com eles pela vida inteira, mas que eles podem direcionar, controlar, condicionar e ter uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida e viver em sociedade, que é o que a gente quer, né? E que eles também desejam fazer. Uhum. E isso é que é o estruturar, né? O ambiente, um ambiente estruturado, um ambiente que favorece esse crescimento, né? E que diminui esses déficits. Então, uma criança que tem essa desorganização por esses ambientes, que não sabe ir para um lugar e voltar por outro, tem aquela resistência da rotina, do mesmo lugar. Então, tudo isso você vai estar auxiliando ali na criança em já ir para um lugar, se tiver uma necessidade de voltar por outro, né? E não se desorganizar, aprendendo a controlar, né? E um dos papéis desse professor mediador, do cuidador mediador, é ensinar, né, o aluno a aprender e, para tal, deve planejar a estrutura individual. Tanto a estrutura física, né, como estrutura também de materiais,
de atividades, como nós vamos ver mais na frente, né? Mas é preciso ter uma estrutura que venha ressignificar o aprendizado. E de acordo com as necessidades de cada um. Cada um tem uma necessidade sensorial diferente, né? Da questão da sensorial da textura, do tato, outro do cheiro, né? Não suportar alguns cheiros, ou o gosto, o barulho, então, o tocar. Então, diante de várias, né, necessidades que ele venha a ter. Aplicar e desenvolver também metodologias de intervenção interdisciplinares com base no modelo do ensino estruturado, né, que facilita os processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação no contexto escolar. Que isso aqui a gente vai ver também mais para frente, quando a gente for ver o PDI, né, o plano individual de cada aluno, como a gente avaliar, porque não é só o psicopedagogo que avalia, né, na clínica, não. Os professores ali em sala de aula, o mediador faz parte da equipe que vai estar avaliando o pedagógico, avaliando a criança ali dentro da escola. Quando chega, como o Josinalva falou aí sobre a anamnese é uma entrevista inicial que os psicopedagogos, psicólogos, entre outros, né? Hoje em dia, vários profissionais utilizam a anamnese. Médicos utilizam essa anamnese, porque é uma entrevista inicial com a família ou com o próprio paciente ou aprendente, em que você vê todos os aspectos ali bem relevantes do seu, tanto da sua área social, ou afetivo, como alimentação, questões, às vezes, também desde o nascimento até os dias atuais, dentre várias coisas que podem interferir nesse processo. Então, diante também dessa avaliação, dessa anamnese também, a gente colhe, né? E pode ter uma anamnese própria para essa avaliação. O que é que a criança ou adolescente gosta, quais são as habilidades, como a gente já falou antes. Então, tudo ali, né? Como é o sono, como é a alimentação, sabe utilizar o banheiro só ou não consegue. Então, várias coisas que podem ajudar dentro daquilo que você vai preparar para ele, mas você já tinha ali, né? Você já tem um histórico que você vai se basear. Então, você não vai oferecer algo que ele não goste, né? Então, se for trabalhar algo, aí você já vai saber que ele não gosta daquilo, então você vai tentar aos poucos, né, com estratégias, ensiná-lo a aceitar, se for um objeto, ou um alimento, dentre outras coisas, né? Mas aplicar e desenvolver metodologia de intervenção interdisciplinar, né, com base no modelo de ensino estruturado, que é aquilo como eu falei. Então, vão facilitar, tanto na autonomia, como na adaptação desse contexto, né, escolar. Vamos para o próximo? As horas já se estendem, mas ainda tem conteúdo. E essas ações que deverão ser priorizadas e garantidas pelo sistema educacional, lembrando que essas ações não dependem apenas do mediador. Muitas dessas ações, elas dependem também desse envolvimento de toda a equipe, né? Tanto escolar, terapêutica e familiar. Pois assim o aprendente irá vivenciar uma inclusão efetiva que atenda às suas necessidades. Então, não é só o mediador que vai mudar esse ambiente, que vai estruturar essas atividades. Não, é um conjunto. É a escola, a equipe escolar, que é o mediador, o professor, o gestor, o coordenador, como também a família e os terapeutas que ele passar, que deve haver essa comunicação com os terapeutas, qual as orientações que ele também tem. Né? E muitas vezes, quando ele tem um acompanhamento com o terapeuta, ele já tem um relatório na escola do próprio terapeuta, que fez a avaliação, ou que mesmo que ele não tenha feito a avaliação inicial para diagnosticar uma hipótese, né, na questão de uma hipótese diagnóstica, mas como atendente na intervenção psicopedagógica, ela tem orientações, que são orientações tanto para os familiares, como para a equipe escolar também. Então, geralmente, essas escolas elas têm um relatório, né, de orientação do profissional, do psicólogo, psicopedagogo, ou de um fono,
do que deve, de como deve, algumas sugestões ali de como deve ser feito lá no ambiente escolar. E essa inclusão efetiva, né, que atende às suas necessidades. Quais são essas necessidades? Que é garantir a equidade, né? Tem um desenho que eu vi em um lugar que eu achei bem interessante, que é num estádio de futebol. Nesse estádio, foram 3 pessoas, nessa imagem, né? Tinham 3 pessoas que foram assistir esse jogo. Só que tinha um alto, ele ficava em pé na cerca. Tinha um outro que via na ponta do pé. E o outro, ele não via nada, porque ele era baixinho. Então, como é que eu vou garantir? Eles, todos 3, eles entraram nesse estádio para ver. Mas a posição que eles estavam precisava de igualdade de condição? Não, a igualdade já foi dada. Ele entrou, né? Ele entrou no mesmo ambiente, eles estavam ali junto no ambiente. Mas quando se coloca, como lá depois tem uma outra imagem que tem o menorzinho, que era um anão, ele tinha um caixote, em que ele subiu em cima desse caixote e ele ficou igual com os outros, olhando o jogo. Então, aqui sim, eu dei igualdade de condição e eu pratiquei aqui o que? Eu garanti a equidade, né? Ele teve direito de entrar, mas ele pôde participar. Eu estruturei para que ele tivesse acesso e poder participar e ver o jogo. Aí é equidade, né? Então, não basta garantir as condições, e sim a equidade. Proporcionar acessibilidade física de materiais e equipamentos necessários, né? Como o José já deu alguns exemplos da lupa, são materiais adaptados também. Se uma criança rasga material, a gente vai depois trabalhar isso com materiais plastificados, em que tem uma durabilidade maior, brinquedos, jogos, cadeiras que podem ser adaptadas, cadeiras. Existe até uma cadeira para crianças com hiperatividade, e que pouco são utilizadas nas escolas, que ela tem um pedal, né, Josi? Ou um pedalzinho para ele ficar mexendo os pés, porque é inquieto, ou uma base para se colocar o pé. Então, né? As pessoas Né? com TDAH, que é depois, né, Lucia, a gente vai ministrar, né, esse curso. Isso. Até eu estou animada, porque ó, quando eu vou ministrar um curso, eu me coloco primeiramente na posição de aluno. Então, eu gosto de estudar antes. Eu digo, ó, Lucia, eu assisto vários vídeos com o tema. Eu gosto de estudar antes, fazer pequenas anotações, né? Para que aí eu compreenda aquele conteúdo e possa repassar de uma forma como se a gente tivesse aqui realmente numa conversa, né? Numa troca. E referente à pessoa com TDAH, a mente dela ela está acelerada, né, em relação ao que está acontecendo no ambiente, né? À medida que se dá uma informação, essa pessoa está pensando 4 vezes mais, ou 5 ou 6 vezes mais acerca daquela informação, fazendo ligações com conhecimentos prévios que ela tem, né? Que faz menção ou que transitaram ali, que intersectaram de alguma forma, em algum momento, e ela vai pensando e se agitando, e isso aí vai gerar um comportamento de agitação. Então, essas adaptações, como os falou, né? Uma cadeira com pedal, para que ele trabalhe a parte motora, que enquanto se trabalha a parte motora, a mente vai desacelerando. Como que por isso que a gente pergunta, tem algum tique? Morde a manga do casaco? É a mente tentando, né, desacelerar. Morde a gola do casaco, tentando, rói as unhas, né, com ansiedade, a mente tentando desacelerar, canalizar ali para uma parte física, né? O mais comum é morder o fundo do lápis ou da caneta, né? Eu, quando era criança, o meu lápis parecia o cabelo da Barbie, né? Porque ele viciapava todinha, era impressionante, né? Um giz de cera, meu Deus, borracha, cada dente, né? Ficava desse tamanho. Então, assim, a mente da gente, mesmo se a gente ter uma deficiência comprovada, todo ser humano
ele vai canalizar um movimento para se equilibrar. Por exemplo, quando a gente está num momento de tensão, a gente balança as pernas, né? A gente fica assim, balança o pé. Se a gente não está concordando com o que o pessoal está falando, a gente fica balançando uma perna, né? Como diz, olha, eu vou acreditar muito. Se a gente não quer aceitar, a gente já faz assim ou assim, né? Ainda está com a mãozinha erguida, viu? O nosso corpo, ele vai falando, né? Para as pessoas, é aquilo que nossa mente está produzindo. Então, existem algumas adaptações mais simples para que a pessoa com TDAH se desacelere e passe a focar ali no que está acontecendo. Uma adaptação simples é um chiclete, porque ele está fazendo, como eu estou agora, né? Como eu estou fazendo, a luz está já dando laudo, hein, Luz? Ele vai fazendo esse peguei dei a Mari também, sai passando. Eu acho. Hoje a Ivânia está com a mão levantada, viu? Tá certo, Vânia. Peraí, tu fala já. E no que ele vai mascando o chiclete, ele consegue desacelerar um pouco. Então, talvez um pedal ali está muito para uma sala de aula, um ambiente, alguém fica olhando ele pedalando e tudo. Mas um chiclete, uma bolinha daquela de fisioterapeuta, um brinquedinho, tem uns agora uns brinquedinhos com meleca. Primeira coisa que o professor faz, tira tudo. Cospe o chiclete, né? Cospe o chiclete, tira, guarda o brinquedinho, olhe para cá. Mas essa pessoa só consegue se concentrar se estiver fazendo algum movimento. E é esse conhecimento, ou até em passar a página de um livro, uma pessoa com autismo adulta, ela falou assim, eu só assisto fazendo isso com o livro. Na hora que tiram o meu livro, eu queria tanto achar esse depoimento. Se tirar o meu livro, é como se tivesse desligado a TV. Está passando tudo lá, eu não vejo, não. Se eu ficar assim parado para assistir, eu não me concentro. Agora, na hora que eu pego o meu livro, que aí eu começo assim, eu fico assistindo a novela, o jornal, a série, tudo assim. Porque o momento, o livro, né, ajuda essa pessoa a se concentrar. E se o professor não sabe disso, vai tomar tudo. Aí ele vai começar a se mudar, ele vai começar a se bater, a fazer alguma coisa, porque ele quer canalizar essa aceleração ou essa enxuvada, sei lá, de informação, seja auditiva, de sons, seja visual, de imagens, seja de muitas pessoas. Então, ele desorganiza e ele vai canalizar de alguma forma e vai ser no próprio corpo, já que foi retirado todos os objetos que ele podia canalizar ali, né, de forma motora, desacelerar, se concentrar e se organizar ali naquele ambiente. Aí, mais uma vez, eu reforço, conhecer. Como o Lúcio bota, conhecer para incluir, né? O conhecimento vem em primeiro lugar, depois a inclusão, ela vai acontecendo como uma consequência desse conhecimento e da aplicação dessas técnicas. Ivânia? Pode abrir seu microfone. É Ivânia agora. Josinalva respondeu aí já a minha... não é que não seria uma pergunta, é um comentário que eu tinha dúvida em relação a isso. Eu tenho uma atendida que ela vem de uma outra cidade, ela já chega ansiosa, ela acorda 5 horas da manhã, ela tem TDAH. E ela já fica ansiosa para lanchar, né? Para tomar o café, porque sai muito cedo, não dá. E uma das formas que eu entendo, né, que ela usa como canalização, como o Josinalva falou, né, ela coloca os objetos no olhinho e ela fica olhando bem de pertinho e ela centraliza toda a atenção dela para aquele objeto que está direcionado ali, praticamente encostadinho mesmo no olhinho dela, certo? E não adianta você tentar trocar o objeto por uma atividade que não consegue realmente chamar a atenção dela, né? Então, assim, eu entendo, eu vejo, assim, essa questão da ansiedade bem presente, né? Ultimamente, vem sendo uns 30 e poucos dias, ela sempre vem com esse comportamento, certo? Aí eu estava observando, porque antes ela não se comportava dessa forma, né? A questão essa atitude bem sempre repetindo, né?
sempre repetida. E eu percebo que realmente é uma ansiedade muito forte nela, né? Mas essas atividades repetitivas, essas atitudes repetitivas, Ivana, precisa ser investigado o TEA, né, Lúcia, nessa pessoa. Porque essas atitudes repetidas, aí ela já perpassa a questão da ansiedade ou da parte motora. Porque no que você falou que ela coloca, né, o objeto assim em frente do olho e não tira de forma alguma e repete isso, e repete isso. Talvez seja aí nesse momento, é o único momento onde ela consegue sair, né? Que diz, a pessoa está no mundo dela. Não é verdade, está no nosso mundo, mas aí a ponte que ela acha para se socializar são essas estereotipias, porque a estereotipia ela não é só o balançar, ela não só é o cair que parece a birra, não é? Não é só. A estereotipia ela pode ser muito discreta com a repetição de uma atitude ou de um movimento, né? Porque o comportamento estereotipado é justamente isso, é uma repetição no momento de estresse, né? Estressou, mudou o objeto de ambiente, mudou a atividade, mudou a sequência de atividade, mudou o itinerário naquele dia, tinha um objeto e tropeçou, aí desconcerta, aí vai para onde? Para a estereotipia, que é a repetição para se controlar. Então, a gente precisa analisar bem, né, o que é comportamento motor para desacelerar, no caso do TDAH, e o que é estereotipia, né, no caso que é algo repetido várias vezes, para poder organizar uma tensão de estresse, né, próprio do espectro autismo. Então, é isso que é preciso analisar bem nessa pessoa, esse tipo de comportamento, né? Se é só para desacelerar ou se já é uma estereotipia, né? Existem muitas pessoas com autismo que não apresentam nenhuma estereotipia, né? Mas vai ter algum comportamento repetido, vai. Nem que seja na forma de falar, né? Repetindo frases, repetindo história, contando a mesma coisa, né? E repetindo, ou assistindo, né? Vê uma vez, vê de novo, quer ver outra vez, ou fica só ali na playlist. Nunca escolhe fica só passando, na hora que escolhe um desorganiza, volta ali para a playlist e vai passando e vai passando. Isso é uma característica de movimento estereotipado, que vai ganhando uma roupagem moderna, e a gente precisa identificar também para saber trabalhar melhor com eles, para orientar os pais, né? Porque senão a família enlouquece sem saber como agir, né? A partir do momento que a família sabe, olha, deixa passar aí, porque isso aí é bom e não é ruim. Deixa movimentar um pouquinho, e aí agora ele volta e vai fazer tudo, porque isso não é ruim, é bom, né? Então, vamos canalizar. Gosta de se balançar? Então, coloca para balançar um pouquinho na rede, um pouquinho na cadeira de balanço. Vamos trocar esse movimento, vamos ver se a gente coloca algo mais discreto. E eles vão condicionando, né, Mari? Tem uma menininha que aprendeu agora, quando ela se desorganiza, ela vai, em vez dela se autoagredir, ela vai para a rede. Arrumaram uma rede lá na área, né? E aí ela já aprendeu que indo para a rede vai balançar, e o movimento de balanço na rede é um movimento mais aceitável na sociedade do que se autoagredir, ou se balançar, ou se... Então, vamos tentando aí canalizar essa estereotipia para algo mais discreto, né, mais aceitável aos olhos das pessoas, não que ninguém precise tá assim, aceita aos olhos dos outros, porque cada ser humano é um ser humano único, exclusivo, né? Tem direito de viajar como quer que seja, mas se a gente quer que aquela pessoa se enquadre nesses padrões para que ela não sofra preconceito, né? Não tenha barreiras com ela, então a gente precisa ir canalizando e fazendo algumas substituições. Por quê? Porque não vai sumir, né? Não vai ser automático. Esse ser humano a gente chama comportamento. Ele nasceu com ele vai viver com ele. E ele vai ter que ser
canalizado para ter uma qualidade de vida. Agora, a cura não existe, né? Não existe cura. Existe técnica para o comportamento ser condicionado. Cura não. Então, é isso que a gente precisa aprender, orientar os pais, né? Tá aprofundando e conhecendo aquela pessoa única para ajudar da melhor forma nessas transformações que ela precisa ter para viver melhor em sociedade. Eu entendi, professora Josinova. Bem rapidinho. Eu não consigo, assim, ainda associar uma estereotipia, sabe? Porque, assim, também foi um comportamento recente. Ela não tinha esse comportamento, certo? Eu entendo, tenho visto assim, como se ela quisesse tirar o meu foco, daquilo que ela não quer, entendeu? Ou seja, ela não quer aquela atividade e é uma forma dela, ela me tirar, tipo assim, eu vou fazer isso porque aqui ela não vai me botar para fazer uma outra atividade, entendeu? Eu não quero mais, eu quero lanchar, então eu vou me comportar dessa forma. Eu entendi, Vânia. Eu vou te contar um caso e aí tu vai se identificar, tá bom? A menina ela tinha fobia de material escolar, porque já tinha sido forçado muito ela a fazer aquelas atividades. Então, na hora que colocava na mesa os materiais escolares, né, também TDAH e dislexia, ela começava a ficar com o olho vermelho, igual sangue, e ela começava a ficar jogando os materiais, né? Ela ia jogando um por um embaixo da mesa e por último ela ia para debaixo da mesa. Uma pessoa vendo um comportamento desse vai pensar o quê de uma criança dessa? E sempre a mesma coisa. Cada material bom, né, que a gente coloca o trem de mesinha, né, Lúcia? E coloca tinta, e coloca isso, e coloca aquele a menina a jogar tudo debaixo da mesa. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora, né? Por quê? Porque ela não queria de jeito nenhum fazer nada que fosse associado à atividade escolar, porque ela já estava com a fobia é um medo exagerado, né? E aí uma das minhas primeiras atitudes com ela foi ela se enxergar naquele comportamento, né? Se enxergar naquele comportamento. Aí quando ela chegou, eu já tinha tentado de tudo. Aí eu fiz a vez dela. Quando ela sentou, eu comecei a jogar as coisas embaixo da mesa e ela, né, não deu tempo nem dela começar a vermelhar o olho. Eu comecei a jogar, joguei. Aí depois eu entrei embaixo, né? Ela ficou olhando como se pensasse assim, isso é um absurdo que ela está fazendo. Isso é um absurdo. Ela não fez mais isso, de jeito nenhum. Aí, para ela gostar dos materiais, já foi outro processo, porque o papel ela não queria, né? Eu tinha que escrever no emborrachado, porque ela aceitava o emborrachado. E para ela aprender as letras, a gente teve que cantar, trabalhar com música, porque aí já vai em outra área cerebral, né? Aí da música foi que passou depois para a parte linguística, né? Mas foi primeiro através da música. Outra estratégia que eu usei com ela foi escrever um livrinho, né? Aí eu coloquei o livrinho de Jô, que é eu, e de fulaninha. Era o nosso livro. Eu dizia, olha, tu não gosta de escrever, mas eu gosto de escrever. Tu gosta de contar a história, aí tu conta e eu escrevo. Aí tá certo. Aí ela diz, agora vai lá. E eu ia escrevendo. Eu dizia, eita, agora tu precisa ler para ver se eu escrevi certo, do jeito que tu disse. Por quê? A criança tem uma gama de conhecimento que a escola vai colocando, reforço, tudo, mas que não organiza. Mas no momento que ela tem interesse, né? Interesse em organizar aquele conhecimento, ela vai buscar lá onde está acumulado. Aí, dessa forma, conseguiu, né? Quando a mãe dela disse, olha, eu estou imprimindo umas letrinhas para botar numa tampinha de garrafa para ela aprender as letras, eu disse, nem perda tempo, porque ela já está lendo palavras, né? Depois ela disse, pois não é mesmo? Ela já está lendo as palavras. Agora, os pais
É impressionante, Ivânia, que não se conformam com a evolução, nem vê o grande da evolução. Aí, quando elas já se apalavam, ela disse: olha, ela não está conseguindo escrever um texto, não. Ela não está conseguindo escrever um texto. Nem uma carta ela não sabe fazer, um bilhete. Mas eu digo: mas, menina, a menina não aprendia nem letra, não tinha quem fizesse, e em vez de ficar feliz, já quer que ela aprenda a escrever o texto, escrever a carta, escrever. Mas é assim mesmo, né? A gente passa por isso aí e a gente é muito grato em poder ajudar com essas outras estratégias e de passar essas estratégias também para vocês, porque vocês podem não usar essa, mas não ter ideia de dizer, não, eu vou usar isso, isso e isso, porque né, vocês vão criando as estratégias de vocês e vai dando certo. Uhum. E continuando aqui. Se funcionar, eu compartilho na próxima com você, viu, professora? Com você. Mas tu vai tomar a bolinha da menina e botar no teu olho, é? Vou fazer isso, viu? Quando ela tiver. Ela hoje não veio, mas na próxima segunda ela me aguarde. Mas a gente já tem, né, uma experiência para a próxima semana, que aqui vai. Só não toma a bolinha dela, pelo amor de Deus. Então, aqui, continuando, né, nesses pontos, nessas ações, nós temos também disponibilizar tecnologia assistível, né, a todos os casos, né, propiciar intérprete de Libras ao aluno surdo, né, que faz uso da língua brasileira de sinais para se comunicar, propiciar intérprete de Tadoma ao aluno surdo-cego. Ainda é pouco utilizado esse método aqui, Tadoma, que ele consiste na percepção da língua oral, não é? Mediante o uso de uma ou das duas mãos da pessoa surdo-cega, utilizando geralmente o dedo polegar, que ele vai colocando suavemente sobre os lábios e os outros dedos mantidos sobre a bochecha, né, sobre a mandíbula, a garganta do interlocutor, que ele vai sentindo as suas vibrações, né, e com isso os movimentos dos lábios e das vibrações do seu mediador e do seu intérprete para que ele possa assim interagir. Que esse objetivo é... Oi? É sabida, Lúcia. E esse objetivo, ele é suprir, né, essa carência do funcionamento sensorial com os estímulos organizados significativamente. Então, esse é o TADOMA, né, para aluno surdo-cego. E fazer uso da comunicação alternativa e seus respectivos recursos, mediante a necessidade de cada caso. Ou seja, são inúmeros as metodologias, comunicação alternativa, as tecnologias. Então, são muitos os materiais. Depois eu vou trazendo, o Jôs também. A gente pode colocar alguma coisa no grupo, porque é bem extenso, né? Tem muita coisa, muito material que às vezes está mais ali dentro do autismo, outro para o TDAH, outro para deficiência intelectual, outro para Down, mas que a gente pode sair mandando algumas coisinhas, né, de comunicação, como tem as fichas, né, que a gente pode utilizar com crianças com autismo para ele se comunicar. Existem aplicativos também que ele vai lá no aplicativo, ele coloca aquilo que ele quer ir no banheiro, ele quer comer, ou ele quer algo. Então, são inúmeras, né? E que a gente pode descrever depois para vocês alguns exemplos, certo? Mediante o quê? Sempre batendo nessa tecla. A necessidade do caso, de cada um, né? Cada um tem uma necessidade diferenciada. Vamos passar? Próximo slide. Acho que a gente já está, já estamos finalizando. Oferecer esporte adequado, respeitando cada especificidade. Então, cada esporte, como eu já falei, né? Cada atividade motora, psicomotora, precisa respeitar a limitação de cada um. Oferecer materiais ampliados, como a fonte 16, que José já falou também, o Braille, materiais em áudio para os alunos também, né, cegos, como também materiais visuais, auditivos, sinestésicos, que vai fazer ali, pegar, sentir a textura. Elaborar em equipe o plano educacional individualizado e as adaptações curriculares, condizentes a reais necessidades do aluno.
qual o propósito do aprendizado naquele ano, né? Dentro da grade curricular. Eu preciso adaptar esse currículo. Então, preciso, juntamente com a equipe, fazer o plano educacional individualizado. Eu não posso aplicar uma estrutura em um objeto, em uma atividade, se eu não sei qual o objetivo que eu quero alcançar, né? Qual é a necessidade daquele aluno, o que ele já sabe, o que ele já alcançou, quais são as habilidades que ele já construiu. A partir daquilo que ele já construiu, nós vamos reforçar e vamos dar continuidade às outras habilidades que eu quero que ele adquira. Então, é preciso desse planejamento. A equipe precisa ter o planejamento individual, porque a grade curricular quer alcançar inúmeros temas e conteúdos dentro da geografia, da história, da matemática, de ciência, da língua portuguesa, mas eu preciso enxugar aquele material, aquele currículo que eu vou aplicar para ele. Ele vai aprender tudo isso, aquela enchente de material, aquela enchente de conteúdos? Não. Então, ele já construiu, ele tem construído já algumas habilidades, então, a partir daí, passo a passo na construção de cada um, né? Voltando atrás, reforçando, colocando estratégias, repetições com novas estratégias para repetir o mesmo objetivo com outras estratégias diferenciadas. Aplicar periodicamente a avaliação diagnóstica, né, pedagógica, para acompanhar o processo de aprendizagem. Sempre estar avaliando, mesmo através da observação, às vezes através de uma aplicação, né, de uma avaliação, ou observativa mesmo ali, onde você vai estar vendo que ele já construiu ou não. Planejar e elaborar as atividades com os materiais adaptados, mediante os dados coletados na sondagem. Lembra da anamnese, né, que foi falado aqui? A gente faz a anamnese, faz essa avaliação, então ali depois é feito o plano, e dentro de todos esses dados que nós coletamos nessa sondagem, né, nessa avaliação também, e assim oferecer conteúdos e materiais conforme a necessidade de cada caso também. Fracionar o tempo das atividades propostas. Às vezes é preciso fracionar, ou seja, faz uma atividade. Se aquela atividade, ele demora, mesmo que sendo pequena, mas ele demora um certo tempo, então, durante a metade um tempo lá que você vai percebendo aos poucos como é o melhor, né? Se dá 2 intervalos ou só um mesmo. Então, começa a atividade, dá um intervalo ali, depois retorna para a atividade novamente, né? Isso é fracionar, é o tempo dessa atividade proposta. E muitas vezes os professores olham o mediador, quer começar e terminar. Tem que terminar na hora que quer. E às vezes cada um tem o seu tempo, né? E com a intenção de quê? De proporcionar o melhor controle de atenção plena, comportamental e emocional. Porque se ele está ali naquela atividade e ele já está demonstrando um certo cansaço, está demonstrando irritabilidade, ou já não está mais gostando, você vai insistir para aquela atividade e que ele não vai ter mais uma atenção plena. Então, não vai assimilar, não vai ter um bom desenvolvimento daquela atividade. Então, é melhor o quê? Para um pouquinho, traz alguma atividade, algo que ele possa gostar, uma brincadeira, ou sair um pouquinho, fazer algo em que possa novamente depois retornar e ele vai ter a atenção ali mais sustentada por um período e terminar, concluir, né, a atividade. Oferecer uma rotina estruturada que se refere às atividades diárias no ambiente escolar. Então, é preciso ter uma rotina. Uma sala que não tem uma rotina, que muda muito, que não tem essa organização, eles vão sentir, principalmente salas que têm criança com autismo, eles vão perceber essa desorganização, né? E não vão ter essa rotina visual, muitas vezes, em que eles vão se direcionando, né? Vai mudar? Tem essa rotina já, mas vai precisar mudar? Então, vamos aqui mostrar antecipadamente em que haverá uma mudança na rotina. E assim vai se organizando e fazendo como se fosse uma pré-organização, né? E isso evita algumas desorganizações. Espera aí, Lúcia. Ele foi ao banheiro, aí ela vai lá tentar passar. Aham.
O técnico também precisa sair. Não podia lá. Com certeza. Às vezes precisa também fazer outras coisinhas aí, né, pessoais. Aí Lúcia Então, falou, olha, Deus, nós vamos hoje só até 9, ó, entendi. 9h37, não foi nem 9h30. Aí quando liga a metralhadora, é que é muito, muito conteúdo mesmo, assim, que a gente precisa, E né? é Às vezes muito precisa, bom. É muito bom. se estende que passa o tempo, né? Eu Não, trago uma a gente, mensagem aqui. a gente aprende tanto em cada aula, não é? Que parece que você passou um dia inteiro na formação. Né? É O bom de verdade. você trabalhar, aprender com quem tem prática, é isso. Porque você não está conversando. Né? Quando eu te digo algo sobre uma estereotipia, quando eu te digo algo sobre um reforçador, é porque eu fiz aquilo na prática e deu certo, né? Então a gente tem mais propriedade, mais segurança, a gente acredita naquilo que a gente está dizendo. Se alguém faz uma colocação ou uma pergunta, a gente pode não ter todas as respostas, mas a gente tem um exemplo a dar. E aí, desse exemplo que aconteceu com a gente, a pessoa tem um insight, né? E diz, então eu vou agir assim, assim e assim. Então, como eu digo, vamos interagir, vamos puxar de Lúcia, porque ela trabalha tanto na clínica quanto na PAI, né? Já há tanto tempo, né? E assim, falando como mãe, né? Lá em casa tem um que porque ele se apega, né? Para poder. Como é que chama, Jovinalva? Um reforçador. Um reforçador, né? Para poder ele se reorganizar e construir algum brinquedo, de papel, de alguma coisa desse tipo. Né? Então não pode faltar lá em casa cola, fita adesiva, fita isolante, dupla face, todos os tipos tem que ter cola quente, porque na hora que ele começa a querer criar uma coisa, então tem que ter aqueles materiais. Aí assim, né? Às vezes a gente. Eu fico embaixo. Por favor. Então, eu estava procurando aqui um diamante que ele fez para mim. Então, assim, quando foi ontem à noite, aí ele já tinha terminado de construir uma coisa, né? Veio me mostrar, olha, mãe, como tá linda a espada, a coisa mais linda, né? Aí ele disse, eita, peraí, eu preciso construir outro. Eu disse, não, não acredito, não. Ele disse, aí foi para lá, né? Aí deixei, né? Ele foi lá, abre a internet e começa a pesquisar e vai fazendo as dobraduras. Aqui, ó. Ele fez um diamante para mim. Aí dobrou, né? Pesquisou, calculou cada coisa. E aí eu emprestei essa fita, que parece o diamante, e ele plastificou, e aí eu uso para assim, enfeitar em cima de um livro, em cima de alguma coisa aqui, né? Para valorizar. E eu, se fosse para eu fazer, eu vou dizer a vocês. Eu não ia me penetrar tanto isso aqui. E ele faz com perfeição. É habilidoso, viu? Você jura que eu comprei, né? Esse enfeite. Sim, aí pronto, ele se desesperou porque faltou cola branca. Mãe, acabou a cola branca, e agora? Cadê aquele tubo grande? Eu digo, o tubo grande tá por aí, mas ele já tá seco. E agora o que é que eu... Aí entrou em desespero, né? Não, peraí, vamos dar um jeito. Aí fui pegar o tubo branco, tava com um restinho de cola no fundo. Já grossa, aí fui cortar com toda a paciência, botar uma aguinha, mexer, depois com a seringa, botar lá na cola. Porque assim, né, até a gente como mãe, a gente se estressa, né? Porque a gente vê eles querem tanto fazer aquilo ali, a gente, para com isso, menino, não adianta mais não, não sei o quê. Mas a gente tem que entender, né, que aquilo ali é o que vai ajudar ele a se organizar. E depois que ele faz, pronto. Então, eu posso contar o do bambu? Pode. Peguei eu lá até onde estava ele. Pegou, acho que foi um rolo de papel higiênico, fez um bambu, tapou a boca, amarrou na máscara e lá não falava. Eu disse, meu, o que é isso, menino? O bambu na boca. Personagem de anime que anda com que tem um bambu na boca e agora eu sou ele. Aí botou e ficou lá. E Mari disse, mas eu achei tão bom que ele hoje o dia todo ele conversou pouco. Eu disse, eu vou falar com super bom esse bambu, Maria. Eu vou botar no grupo a foto dos brinquedos que ele fez ontem, o bambu, né? E a espada. E hoje foi a espada. Assim que eu cheguei lá, ele puxou uma espada de papel grande, bem feita, né? Tem das dobraduras impressionantes. E outro dia ele fez tanto que errou lá e desorganizou lá uma ponta. E ele se aperreou e disse, se você construiu, você sabe consertar. E ele pensou, isso é mesmo. Aí voltou para lá. Depois veio desconcertar, porque ele queria desmanchar tudo e começar do zero, né?
e não dava. Então, é isso, realmente. E ele tem uma habilidade, né? Isso aí mostra o quê? Uma habilidade manual, uma habilidade de criação, né? Ele é criativo. E isso a família precisa também, tanto a família como os profissionais, valorizar, né, essa habilidade. Quando se valoriza essa habilidade, está dando a ele uma autonomia para ele criar, está dando autonomia para ele se sentir, né, que ele tem capacidade de fazer algo, ele se sente ali motivado, prazeroso, né? Então, é muito bom isso aí. E eu trago, assim, uma mensagem para finalizar hoje. Lúcia, deixa eu frisar só essa questão dessa criatividade, senão depois eu posso até não lembrar mais, né? As pessoas com TDAH são conhecidas por pessoas extremamente criativas. Por quê? Se dizem até que é porque eles são a peneira furada, porque a nossa mente ela tem um filtro, né, para captar informações. No entanto, eles captam e aí esse filtro não tem. E vai passando muitas informações ao mesmo tempo, e essas informações são canalizadas justamente na criatividade, nas artes, né? No desenvolver. Então, você veja, pessoas com TDAH, muitas vezes, elas vão para esse mundo artístico, porque a criatividade é fora do comum. E muitas vezes é uma criatividade que, assim, começa aquele projeto, aí não, nem finda, daquele projeto já vem as ramificações, aí eu poderia agregar isso e mais isso e mais. Você pensa que não, a pessoa está ali com um monte de coisa, né? Não terminou a primeira ideia, mas surgiu várias outras, e muitas vezes eles vão justamente para essa área das artes, porque eles têm uma criatividade, uma imaginação, uma capacidade fora do comum, justamente por não filtrar essas informações e não selecionar como a maioria das pessoas tem. Então, eles vão acumulando esse conhecimento, né, de uma forma exagerada e termina perpassando aí para a criatividade. E é como você falou, é canalizar para que essa criatividade seja útil para ele, seja útil para a sociedade, né, para aquele ambiente onde ele vai atuar, que não venha a atrapalhar, né? Mas, vamos supor, resolveu fazer o brinquedo de papel, claro, né? Aí eu estou supondo, não é a realidade. Aí precisa ser canalizado isso aí para aprender a se organizar de outras formas, para que não venha atrapalhar a vida futura, né? A vida nos ambientes sociais, onde vai participar. Isso. E aqui eu deixo para vocês, né, essa mensagem, que diz assim: cada caso é único. Não há manuais e atividade específica para cada diagnóstico. O que cada aprendente necessita é de um professor mediador que o conheça, respeite suas dificuldades, o estimule e valorize as suas habilidades. Então, eles não vêm com um manual pronto, né? Eles não têm um manual de que é preciso agir assim, essa é a atividade específica, não. São únicos, né? E eu deixo essa mensagem. Conheça, respeite sua dificuldade, estimule e valorize suas habilidades, que aí você vai conseguir, né, o seu objetivo, com certeza. Um abraço, gratidão a todos que até agora, né, já bem tarde, continuam aqui conosco e até a próxima aula. Com certeza. Durante a semana a gente pode, qualquer coisa, a gente ficar assim, falando pelo